Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Realmente com muita alegria que nós estamos aqui diante do Senhor, irmãos de diferentes lugares, nessa comunhão do corpo de Cristo. Ontem à noite nós tivemos a primeira mensagem a nível nacional, cujo tema é Eis que faço novas todas as coisas. E agora, nessa manhã, nós teremos a primeira mensagem da comunhão regional, local, que é Se alguém quer vir após mim. Por que nós escolhemos esse tema? Eu quero fazer uma pergunta. Você sabe o que é seguir Jesus? Você sabe? Nós podemos ter um conceito, achar que nós sabemos, mas nós sabemos realmente? Como nós agora estamos dando muita ênfase à realidade espiritual nas nossas vidas, nós vamos tocar esse assunto, que é um assunto extremamente prático. Nosso desejo é que todos nós possamos sair dessa comunhão falando: Senhor, eu vou te seguir. Porque isso aqui é um compromisso, correto? A base da comunhão é Mateus capítulo 16, versículos 24 e 25. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Nós achamos que conhecemos esse versículo, mas nós precisamos de mais revelação. Eu quero primeiramente comentar alguns pontos, porque depois nós iremos ver isso de uma maneira mais detalhada. Esta é uma palavra que o Senhor fala para quem é discípulo. Não é uma palavra que ele fala para qualquer um. Aqui diz: disse Jesus a seus discípulos. Depois nós vamos explicar o que é um discípulo. Então, a pergunta é: você é um discípulo? Se você é um discípulo, o Senhor diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Preste atenção o que o Senhor disse: se alguém quer, Ele não obriga ninguém. Você quer ou não quer? Isso é para quem quer. Se alguém quer vir após mim. Está percebendo? Você é que tem a escolha. Se alguém quer vir após mim, e ele mostra a condição, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, se você não negar a si mesmo e tomar a cruz, você não conseguirá seguir o Senhor. A si mesmo se negar, tomar cruz, não é alguma coisa fácil. Por quê? Porque o preço é a nossa vida, não é? Mas o Senhor, no versículo 25, diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Muitas vezes nós não queremos perder a nossa vida da alma, nós queremos salvar, e o Senhor diz: você vai perder tudo. Mas se você estiver disposto a perder
você vai achar, você vai ganhar, porque você vai me seguir. Eu quero fazer uma outra pergunta. Por que você segue o Senhor? Você segue o Senhor? Se você segue, por que você segue? Ah, porque Ele me dá coisa boa. Então, no momento que Ele não dá mais coisa boa para você, você não vai mais seguir, correto? Por que você segue o Senhor? Você acha que discípulos não deixam de seguir o Senhor? Discípulos também deixam de seguir o Senhor. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66. Porque o Senhor havia dito algo sobre comer da sua carne, beber do seu sangue. 66 diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então aí, por isso que eu faço essa pergunta: por que nós seguimos o Senhor? Por que você segue o Senhor? Aqui nós temos discípulos que o abandonaram, já não andavam mais com o Senhor. Significa, já não estavam mais seguindo o Senhor. Por quê? O Senhor fez coisas que eles não aprovaram. Quem é o Senhor? Quem é o mestre? Quem é o discípulo? Daí o versículo 67 diz: então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós retirar-vos? Todos nós passamos por situações difíceis, passamos por crises, e por causa de situações difíceis, de crises, de perdas, muitos já deixaram de seguir o Senhor. E aí o Senhor faz uma pergunta: vocês também querem ir embora? Vocês querem ir embora? Respondeu-lhe Simão Pedro, versículo 68, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Está vendo? Vou embora, vou para onde? Nós temos conhecido, Senhor, quem você é. Eu não te sigo pelas coisas que você me dá. Eu sigo você, Senhor, pelo que você é. Mas é fácil seguir o Senhor? O Senhor já deixou claro no início. Falou para os discípulos: você quer me seguir? Você só vai conseguir me seguir se você negar você mesmo. Porque se você não negar a você mesmo, você vai começar a me julgar. Você vai dizer: não, isso eu não quero. E vai embora. Nós temos que negar a nós mesmos. Tomar a nossa cruz. Primeiro, negar a nós mesmos é deixar nossa pessoa de lado. Tomar a cruz é permitir que a cruz mate essa nossa vida da alma. E aí nós vamos poder seguir o Senhor. Eu gosto muito de dar o exemplo. Se eu quero ir desse lugar, estou numa cidade grande, eu quero ir desse lugar para o outro. Claro, hoje você usa o Waze, essas coisas assim, mas não usando o Waze,
os irmãos perguntam, você sabe? Nós vamos para aquele lugar, você sabe? Não. Então você me segue. Tá certo? Isso é algo prático no nosso dia. Então você me segue. Você entra no seu carro, procura manter a distância perto, porque se tiver a distância muito grande, ele dá uma virada, onde é que está ele? Então, olha, você tem que seguir de perto. Se ele vira para a direita, você vira para a direita. Se ele vai para a esquerda, você vai para a esquerda. Agora imagina, ele vira para a direita e você diz, eu acho que é para a esquerda, viu? E você vai para a esquerda. Você vai conseguir segui-lo? Não. Vai chegar no destino? Não. Por quê? Porque você tem a sua opinião. Não tem que negar a si mesmo. Eu acho que é para a esquerda, mas como ele foi para a direita, eu vou para a direita. Ele sabe o caminho, eu não sei. Não é fácil, mas é possível, E esse é o segredo dos vencedores. Você quer ser vencedor? Eu vou provar que esse é o segredo dos vencedores. Vamos ver no livro de Apocalipse, que mostra a história lá no final. Você diz, não existe gente assim. Existe. E você pode ser um vencedor. Apocalipse 12, versículo 11. Na verdade, eu vou ler um pouquinho mais, só para deixar os irmãos, claros, dizendo aqui, Eles, pois, ele fala dos vencedores, aquele filho varão os integrantes do filho varão de Apocalipse 12, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Essa é a vida da alma. Então nós vemos, quem são esses vencedores que fazem parte do filho varão? Os que não amam a sua vida da alma. Isso é negar a si mesmo. Isso é o quê? Aquele que perder a minha vida, perder a vida por minha causa, achá-la-á. Está vendo? Viveram ou não viveram essa palavra do Senhor? São ou não são discípulos do Senhor? São. E ainda para reforçar, Apocalipse 14, versículo 1. Então, Apocalipse 12, nós temos o filho varão, que são vencedores. E Apocalipse 14, essa primeira parte fala das primícias, que também são vencedores. Versículo 1, olhei, eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo nas frontes escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Então, esses vencedores, são as primícias. Versículo 4, são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Olha só, são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Significa, aonde o Senhor vai, eles vão. Não é aquele que, Senhor, se você for para lá, eu não vou. Eu só irei se você for para cá. Não é assim. Quem segue quem? Então, é possível ou não seguir o Senhor? É.
O Senhor deixou de uma maneira muito clara que o seguir o Senhor não vai ser fácil. Vai trazer sofrimentos para a nossa alma, nossa vida da alma. Vai trazer sofrimento para o nosso corpo, vai trazer sofrimento para a nossa pessoa. Mas nós vamos ter um ganho. Porque a promessa dele é: se você perde por minha causa, você vai achar, você vai ganhar. E Paulo deixa muito claro que ele considerou tudo como perda, tá certo? Para ganhar Cristo. Considerou tudo como refúgio, como esterco. Essa palavra de Paulo foi uma palavra muito forte. Por quê? Comparado com Cristo, essas coisas que eu tenho é tudo esterco. Não tem valor. Por isso que quem tem uma visão assim consegue seguir o Senhor. Ele não está vendo o que vai perder, ele está vendo o que vai ganhar. Correto? E olha só. Nós estamos aqui para seguir o Senhor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte: pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Significa, se você cometeu um erro, você pecou e está sofrendo, não tem glória nisso, isso é uma disciplina, você tem que passar por isso. Agora, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Por quê? Porque daí esse sofrimento que vem, porque você pratica o bem, é um sofrimento que vem pelo fato de você seguir o Senhor. Correto? Isso é grato a Deus. Porque você está deixando suas coisas e seguindo o Senhor. E o versículo 21, que é muito importante: porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Preste atenção. O Senhor disse: se alguém quer vir após mim, então, se você passa por esse sofrimento, é um sofrimento pelo qual Cristo está passando junto com você, porque você está seguindo Ele, entendeu? Ele está à frente, Ele está dizendo: vem. Em Salmo 23 não fala que ainda que eu passe no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo? E aqui diz, Ele nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. Esses passos, no original, significa pegadas. Está seguindo o Senhor. Ué, onde é que o Senhor está? Siga as pegadas. Ele veio por aqui. Mas está feio a coisa lá na frente. Mas ele veio por aqui. Só porque está feia a coisa lá na frente, você não vai seguir a pegada? Ai, mas eu vou sofrer. Cristo não sofreu? Seguir as pegadas. Como é que eu sigo as pegadas? Dentro da palavra de Deus. Segunda Coríntios capítulo 12, versículo 18.
Diz assim: roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Aqui mostra então como que o rebanho de Deus caminha, andando no mesmo espírito e seguindo as mesmas pisadas. Pisadas aqui também são as pegadas, entendeu? Nós todos seguimos as pegadas do Mestre. Por que que eu falo isso? Porque nesse novo começo, as coisas não têm sido fáceis, correto? Nós vamos abandonar? Nós vamos deixar? Não. Sabe qual é o problema que nós temos? A gente fala assim: eu creio no Senhor, mas eu não quero seguir o Senhor. Eu só creio nele, mas eu não quero segui-lo. Se você crê mesmo, a prova de que você crê é que você segue. Correto? Então o Senhor falou isso para os discípulos: você é discípulo do Senhor? Quem é discípulo do Senhor? São aqueles que o Senhor chamou para segui-lo. Mateus 4, versículos 18 e 19. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Certo? Então ali encontrou esses dois, lançavam redes ao mar, eram pescadores, e o Senhor diz: agora deixa tudo isso aqui, vem me seguir. Mateus 4, 21 e 22 diz assim: passando adiante viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes. Chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então, quem é o discípulo? Discípulo é aquele que ouve o chamamento e segue. E o Senhor falou para os discípulos, né? Se vocês querem vir após mim, devem negar-se a si mesmos, tomar a cruz e me seguir. Você sabe, esse versículo de Mateus 16, 24, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me o Senhor. O ponto central não é negar a si mesmo, o ponto central é seguir o Senhor. Os irmãos compreenderam? Se você não segue o Senhor, você não precisa negar a si mesmo. Negar a si mesmo não é uma prática para aperfeiçoar-se, não é prática de budismo, essas coisas assim, não. Seguir o Senhor, negar-se a si mesmo é uma parte do processo de seguir o Senhor. Se eu não sigo o Senhor, por que eu vou negar a mim mesmo? Entendeu? Então a ênfase está em seguir o Senhor. E olha, Mateus capítulo 9, versículo 9, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Então, aqui um ponto muito importante da nossa experiência. Nos dias de hoje, você tem ou não tem ouvido o Senhor falar para você: segue-me? Se você não ouviu o Senhor falar para você: segue-me, mais cedo ou mais tarde você vai estar fora.
Mas se você ouvir o Senhor falar para você, segue-me, aí tem algo forte. E o Senhor fala, quero que você me siga. Para chegar lá no destino, você vai ter que negar-se a si mesmo e tomar a cruz. E nós conseguimos ver em Apocalipse o resultado, não é isso? As primícias, o filho varão, venceram. O que é muito importante agora é a gente ver o seguinte. Nessa questão de ouvir o chamamento, essa questão de seguir o Senhor, tem um ponto muito importante, que é o Espírito. Porque o Senhor nos capacita a segui-lo por meio do seu Espírito. Adão não consegue seguir a Cristo. Correto? Eu tenho que nascer de novo. Olha, esse é um princípio muito importante. Só há novo começo no Espírito. Fora do Espírito não há novo começo. Fora do Espírito não há como seguir o Senhor. Vamos ver Lucas 24, versículos 46 a 49. Ele disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor morreu, ressuscitou, não é isso? Disse para eles irem, tá certo? Fazer discípulos. Mas olha só uma coisa muito importante. Ele disse assim: permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Significa, eu falei isso para vocês, mas eu não quero que vocês saiam agora aí a todo vapor, fazendo suas coisas. Não, vocês vão ter que ficar na cidade, esperar receber o Espírito. Significa, sem Espírito não comece nada. E eles obedeceram. Em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor diz algo muito importante ali. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Eu vou enviar o Espírito, vocês vão receber poder. Muitos daí pensam, poder para fazer milagre. Não, antes de tudo, poder para seguir o Senhor. Por quê? Ele diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Poder para sermos testemunhas do Senhor. O que significa ser testemunhas do Senhor? Nós expressamos o Senhor. E por que expressamos o Senhor? Porque nós seguimos o Senhor. Se eu não sigo o Senhor, como posso expressá-lo? Então, é ou não é possível seguir o Senhor? É.
Nenhum de nós vai poder um dia, diante do tribunal de Cristo, falar: o negócio é o seguinte, é difícil, foi difícil, não é, porque era muito difícil. O Senhor vai fazer só uma pergunta: você recebeu o Espírito ou não? Recebi. Então não tem desculpa, porque o Espírito é que capacita você a me seguir. A questão é que a gente não quer viver no Espírito, quer viver na carne. Tem tanta coisa que nós sabemos em nossa vida que está errado e nós permanecemos. Ontem, a palavra de ontem à noite do irmão Gleiton realmente ajudou a todos nós, porque ele falou uma coisa prática, diz assim: como é que nós ainda podemos escolher aquilo que é velho quando o Senhor dá para nós o que é novo? Nós não temos dificuldade nenhuma em viver naquilo que é velho. É tão fácil viver em Adão, na nossa carne. Nós sabemos que está errado, mas nós não pagamos o preço. Temos o Espírito, mas não usamos o Espírito. Não negamos a nós mesmos. Por exemplo, se eu tenho um problema com o Luiz Fernando, eu estou na carne. Daí o Senhor diz para mim: reconcilia-te. Vai reconciliar-se com ele. Não dá não. Ele que está errado. Reconcilia? Não dá não. Eu sei que eu estou na carne, mas eu escolho ficar na carne. Certo? Eu escolho. O Senhor diz daí para mim: negue-se a si mesmo, toma a cruz e vai lá. Ah, não. O Senhor diz: por minha causa, faça isso. Você não deve fazer as coisas por sua causa. Você tem que fazer as coisas por minha causa. Os irmãos compreendem? Porque o Senhor fala assim: quero que faça por minha causa, porque estou triste com você. Você não vai fazer? Senhor, se você está triste, isso eu não aguento. Então eu vou fazer. Está vendo? João 16, versículos 13 e 14, nos dizem: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então o Espírito da verdade nos guia à realidade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, quando o Espírito age, o Senhor é glorificado. E quando o Senhor, em Atos 1:8 diz: sereis minhas testemunhas. Essa testemunha, todos nós sabemos no grego, é a mesma palavra que mártir. É você morrer pela causa do Senhor. Aqueles que dão testemunho vivo do Cristo ressuscitado. O Senhor disse: eu quero que vocês sejam minhas testemunhas. Não é? O Senhor não deseja que a gente seja pregador de doutrina, compreenderam? Ele quer que nós sejamos testemunhas. Os irmãos, sabe a diferença, né? Testemunha e um pregador de doutrina. Pregador de doutrina, o que faz? Fala, mas não vive.
testemunha vive. Lembre, amado irmão, amada irmã, você recebeu o Espírito para ser testemunha e para seguir o Senhor. O desejo do Senhor é que todos nós sejamos realmente seus discípulos, aqueles que seguem. E olha só, e o Senhor fala de uma maneira muito clara, né, em Atos 1:8, de que vocês vão começar em Jerusalém. Se vocês forem minhas testemunhas, algo maravilhoso vai acontecer. Vocês vão ganhar gente por Judeia e Samaria. Depois vocês vão ganhar gente até os confins da terra. E se você lê o livro de Atos, Atos 1-7, descreve o evangelho em Jerusalém. Atos 8-12, o evangelho na Judeia e Samaria. Quer ver? Atos capítulo 8, versículo 1. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judeia e Samaria. Então você vê, né? Alcançou Judeia e Samaria. Também Atos 9:31 fala disso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. E Atos 13 até Atos 28 fala do Evangelho indo até aos confins da terra. Vamos ler Atos capítulo 13, versículos 1-3. Havia na igreja em Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Está vendo? É tudo obra do Espírito. Agora, quando o Senhor falou que eles iriam começar em Jerusalém, depois para a Judeia, Samaria e até os confins da terra, vocês acham que os discípulos eram, coisa fácil? Jerusalém era o lugar onde o Senhor foi morto, não é? Porque rejeitaram. O Senhor falou para os discípulos: vocês vão começar sendo minha testemunha no lugar onde eles me mataram, me rejeitaram. Para onde você está me mandando, Senhor? Você acha que era um lugar fácil? O lugar que eles rejeitaram, o Senhor diz: é aí mesmo que vocês vão começar. É um desafio grande ou não? Você preferiria viver a realidade de levar a palavra, o testemunho do Senhor para Jerusalém ou para a cidade onde você mora? Qual que é mais fácil? Se você pudesse escolher, pode escolher, começar o testemunho, Jerusalém e a cidade onde você mora, qual você vai escolher? Diga para mim. Cidade onde você mora?
Na cidade onde você mora, tem alguns que dizem que eu não... Na cidade onde mora, acho que a cidade onde mora é mais difícil. A cidade onde você mora, as pessoas gritam, crucifica Jesus, crucifica-o, crucifica-o. Hein? Não. Em Jerusalém? Sim. Onde tem maior oposição? Eu só quero levantar isso aqui, irmãos, para que vocês percebam que o desafio que o Senhor colocou diante do discípulo era um desafio grande. Vocês vão receber poder e vocês vão ser minhas testemunhas, começando com a cidade onde fui rejeitado e crucificado. Tá? Região da Judeia, também eles rejeitaram o Senhor. Você pode ver nos evangelhos. Samaria, mesma coisa. Se lembra quando o Senhor, em Lucas 9 ali, ele entrou numa aldeia de samaritanos, mas os samaritanos não receberam. Por quê? Porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Isso está em Lucas 9, 53. Era tudo lugar fácil. E os confins da terra? Confins da terra onde moram os gentios. Os judeus gostavam dos gentios? Mas foi assim que começou. O Senhor disse, você vai receber poder. Eu vou enviar o Espírito. E vocês serão minhas testemunhas. Um discípulo é uma testemunha. Seguir o Senhor para sermos testemunhas. Irmãos, o Senhor está abrindo ou não os seus olhos interiores sobre essa questão. Você segue ou não segue o Senhor? Então vamos ver sobre essa questão dos discípulos. Lembre-se, Atos 1:8 é fundamental. O Senhor está dizendo, o Espírito irá capacitá-los. Creia nisso. Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor nos deu esse mandamento: fazei discípulos de todas as nações. Eu quero que você contacte as pessoas, levem eles à salvação, para que eles sejam meus discípulos, eles também me sigam como você me segue. João 14, 26 diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Agora, nós vamos ver alguns princípios espirituais sobre seguir o Senhor. Quantos senhores nós temos na nossa vida? Se nós queremos ser discípulos do Senhor, só o Senhor Jesus deve ser o nosso Senhor. Porque o Senhor diz em Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas.
Não podemos servir a dois senhores. E o maior problema que encontramos, também o irmão Gleiton ontem deu uma breve mencionada, é que o maior adversário do Senhor em nossas vidas somos nós mesmos, porque só existe um trono. Quem vai estar sentado no trono? É o Senhor ou eu? Quando o Senhor diz, você tem que negar a si mesmo, tomar a cruz, significa, saia do trono. A quem nós servimos? Servimos a Deus ou a nós mesmos? Entende? Esse é o maior ponto. Não sei se vocês creio que vocês devem ter lido na história da igreja sobre Lutero falou, né? Porque Lutero se levantou, né? Contra aqueles ensinamentos do Papa, defendendo os ensinamentos da palavra de Deus, e ele disse assim, eu não tenho medo do Papa físico, eu tenho medo do Papa que mora dentro de mim. Olha só, em João capítulo 16, versículo 1, quando o Senhor fala, nas últimas palavras para os seus discípulos nessa terra, na última noite, ele diz assim, depois que ele falou do Consolador, falou da videira, no 16 diz assim, tenho-vos dito essas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, essas coisas eu vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está vendo? O Senhor disse, vocês vão enfrentar muitos problemas. Eu estou falando isso aqui para que vocês não se escandalizem. Eu pensei que ia correr tudo para mim, tudo ia correr bem agora na minha vida. Agora que eu comecei a buscar o Senhor, as coisas pioraram e tal. O Senhor disse, eu falo antes para vocês que vai acontecer, para que chegue na hora você não fique escandalizado. Você acha que é fácil me seguir? Persevere. Vai ganhar o reino. Correto? E olha só, Mateus 16, 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. O que o Senhor Jesus mostrou para os discípulos? Que era necessário ele passar por algo. O que era necessário? Sofrer, ser morto e ressuscitar. Só que quando o Senhor falou isso, eles só prestaram atenção a sofrer e ser morto. Ninguém compreendeu o que era ressuscitar. Tanto que Pedro falou assim no versículo 22, e Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá.
23, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então o Senhor tinha dito para os discípulos: eu vou passar por esse processo. E o Pedro diz: tem compaixão de ti, Senhor. E o Senhor o repreendeu severamente, chamando ele de Satanás. E ele disse: por quê? Tu és para mim pedra de tropeço, você para mim é um obstáculo. Por quê? Porque não cogita das coisas de Deus, assim da dos homens. Significa, você só pensa como o homem pensa, você não pensa como Deus pensa. Por que nós não queremos negar a nós mesmos, tomar a cruz? Não é por causa de compaixão de nós mesmos? E quem é que alimenta esse sentimento de compaixão por nós mesmos? A Bíblia diz, e o Senhor diz claramente: Satanás. Por isso que se nós não obedecemos o Senhor nesse aspecto, nós nos sentimos mal. Você não cogita das coisas de Deus, só cogita das coisas do homem. As coisas de Deus têm valor ou não na nossa vida? E aí o Senhor disse para os discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, nós temos que ligar isso aqui com o que o Senhor falou no versículo 21. Começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas, ser morto, né, e ressuscitar. O Senhor Jesus disse: eu estou indo. Se alguém quiser me seguir. Os irmãos compreenderam? Temos que ligar as duas coisas juntas. Eu estou indo. Você vai me seguir ou não? Sabe o que eu vou passar? Eu vou passar por sofrimento, por morte e ressurreição. Você vem ou não vem? Se você olhar só para sofrimento e morte, você não segue. Mas se você vê que existe algo que chama ressurreição, você segue. Olha o que Pedro diz para nós em 1 Pedro 4, versículo 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. 2. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Versículo 3. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatria. Versículo 1 diz: Cristo sofreu na carne. Você também tem que se preparar para sofrer na carne. Quem sofre na carne deixa o pecado. Você mesmo tem experiência disso, né? Você não está muito bem, uma vida pecaminosa, daí vem uma tribulação grande na sua vida, você não está mais reunindo e tudo, de repente vem, daí você imediatamente começa a orar de novo, você já não estava orando, né? Daí você começa a reunir de novo, e você começa a buscar o Senhor, começa a ler a Bíblia, já não quer mais pensar na questão do pecado, porque está sofrendo na carne.
O que nós precisamos significa: eu não quero mais viver para mim. Eu quero viver para o Senhor. No tempo que vos resta na carne, agora não é a carne ruim, é no nosso corpo físico, né? Já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Basta o tempo, porque basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios. Irmãos, sabe qual é o grande problema que existe no nosso meio? Nós ouvimos jovens falando assim que cresceram no nosso meio, né, buscando o Senhor, e chega num período da vida dele, pela influência do mundo, diz o seguinte: irmão, eu nunca experimentei o mundo e eu quero experimentar um pouco. Você já ouviu algum jovem falar isso para você? Eu já ouvi muitos jovens falarem isso para mim. Eu quero experimentar um pouco da questão do mundo, e se eu não gostar, daí eu abandono. Pedro nos diz assim: você quer usar o tempo que resta para você para experimentar coisa no mundo? O que é o mundo? É somente essa questão dos pecados aí, desses pecados terríveis? É tudo que nos afasta de Deus? Como você deseja usar os dias da sua vida? Para fazer a vontade da carne? Viver de acordo com a paixão dos homens ou segundo a vontade de Deus? Pedro diz: você tem que se preparar para me seguir, está me seguindo. Vai passar por sofrimento, mas não quer dizer que não passe por alegria, entendeu, irmão? Mas ele está falando dos sofrimentos, porque o povo de Deus estava passando por sofrimento naquela época. 1 Pedro 2:21, olha só: porque para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também esse exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ande nas mesmas pegadas do Senhor. Seguir o Senhor. E por isso, de novo, lendo 4:1, ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos, vós igualmente desse mesmo pensamento. Já não chega o tempo que nós vivemos fazendo a vontade própria, fazendo as coisas que o mundo quer. Não é momento de nós vivermos e buscarmos o Senhor, fazer sua vontade, seguir o Senhor. Lucas 14:26 diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Esse aborrecer não é que você não deva honrar os pais, porque a palavra de Deus não se contradiz. Para termos melhor compreensão desse versículo, temos que ligar com Mateus 10:37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Se lembra aquele versículo que nós tínhamos lido, que... deixa eu aqui, eu vou procurar aqui. Que ninguém pode servir a dois senhores, se lembra?
Porque há de amar um e aborrecer o outro, não é? É por causa disso aqui, esse amar e aborrecer significa quem você ama mais. Se você ama mais seu pai e sua mãe, e Cristo fala algo, você vai dizer, não, isso aqui que tem valor. Entendeu? Mas não é para você não honrar seu pai e sua mãe, porque isso não é ensinamento da palavra de Deus, né? Tá certo? Então, olha só. Se você amar mais a sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. O Senhor disse de uma maneira muito clara. E nós achamos que eu posso amar a minha vida e ser discípulo. O Senhor Jesus disse, impossível. Eu estou descortinando essa realidade de seguir o Senhor, de ser discípulo, para que a gente veja a extensão. E qual é o caminho da bênção, que é seguir o Senhor. Eu não sei, irmãos, depois de nós estarmos lendo, tem ainda mais versículos, a gente só vai ler mais alguns, daí a gente vai parar e continuar à tarde. Eu não sei se você, lendo essas palavras, foi ou não iluminado e olhado assim, eu não estava tão bem quanto eu pensava. Olha aqui, ó. Lucas 14, 27. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quer tomar a cruz? Não. Então, não pode ser meu discípulo. Você não tem escolha, isso aqui isso é o que o Senhor está falando. Olha só, Lucas 14, 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, é o seguinte: eu quero dar para vocês o que é celestial, o que é eterno. Mas se você não renunciar o que é da terra, o que é temporal, você não consegue ser meu discípulo, porque está buscando outra coisa. O que eu quero dar para você não são essas coisas que você tem. O que eu quero dar para você é algo que você não tem. João 13, 35. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Daí nos mostra um outro lado, o lado positivo, né? Se nós seguimos o Senhor, como isso se manifesta? Nós amamos uns aos outros. João 15, versículo 8. Nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Se você me segue, vocês irão frutificar, vocês se tornarão meus discípulos. Na versão NAA, diz assim, Nova Almeida atualizada: nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Aí, vamos continuar. Aqui diz o seguinte, João 8, versículos 30 a 32. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Está vendo aqui? Muitos creram. Daí o Senhor falou uma palavra para que aqueles que haviam crido. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um discípulo
vai conhecer a verdade e a verdade irá libertá-lo. Mas temos que permanecer na palavra. Então, o grau da nossa utilidade ao Senhor depende do grau da nossa consagração e depende do grau de nós pagarmos o preço. Amém? Nós vamos ficar por aqui, nós vamos continuar à tarde.